Olá, pessoal. Hoje o tema da nossa aula é diagnóstico estratégico interno. Bom, antes de falarmos especificamente do diagnóstico estratégico interno, que é uma das etapas aí do planejamento estratégico, vale destacar que entende-se como ambiente interno o conjunto de elementos internos da organização, como cultura organizacional, a estrutura organizacional e estações físicas e também os seus colaboradores. Então, quando a gente fala do ambiente interno organizacional, nós estamos falando tudo que envolve a operação dessa organização, a gestão dessa organização e que pode ser o diferencial que essa organização tenha. Então, pode ser os colaboradores muito bem qualificados, que faz toda a diferença no resultado da organização, pode ser uma estrutura física moderna, super tecnológica, que vai impactar diretamente nos serviços ou produtos que essa organização oferece. Então, observem que são vários elementos internos que podem ter um peso aí muito grande para o resultado, para a eficácia organizacional. Podemos citar também como grande importância a cultura da organização. Então, se a organização ela tem uma cultura de procedimentos corretos, de tudo muito bem registrado, muito bem documentado, isso certamente vai facilitar o gestor organizacional, vai facilitar os diretores na tomada de decisão, uma vez que ele consegue identificar, ele consegue planejar baseado nessas informações que são geradas dentro de uma cultura organizacional que preza pelo processo bem executado, pelo processo bem elaborado, pelo processo muito bem documentado e registrado, o que, obviamente, vai favorecer essa organização. Bom, de certo modo, vale a gente ressaltar que, numa perspectiva de análise, de observação do ambiente externo, a gente observa todos os aspectos e todas as variáveis que podem influenciar direta ou indiretamente a organização. Então, são elementos, são entidades, são organizações, são empresas concorrentes que podem movimentar, que a empresa até então não tem o controle dessas variáveis, não tem o controle dessas movimentações, e ela pura e simplesmente vai precisar prever ou reagir essas mudanças que acontecem no ambiente. Por quê? Porque ela sofre a influência dessas variáveis externas. Isso quando a gente discute ambiente externo. Já numa perspectiva de ambiente interno, é onde a organização ela detém o poder para estar direcionando, para estar interferindo aí pontualmente nos elementos internos que podem fazer toda a diferença no resultado organizacional. Então, no ambiente interno é onde a organização detém o poder de decisão, de direcionamento, de planejamento e, inclusive, de estabelecimento de estratégias para conseguir atingir os melhores resultados. Bom, com isso, vale destacar que, através do diagnóstico estratégico interno da organização, faz uma avaliação competitiva de suas potencialidades. Então, observando a organização internamente, pode prever que, olha, a nossa organização ela tem como diferencial a estrutura física, são os equipamentos tecnológicos, a capacidade de atendimento ou a capacidade de produção que dificilmente nossos concorrentes têm. Então, isso pode ser um diferencial competitivo, isso pode ser um elemento que vai tornar essa organização, trazer para essa organização uma vantagem competitiva. Então, eu dei o exemplo aqui como uma estrutura física, mas podemos destacar, por exemplo, as pessoas. Então, eu posso ter uma equipe muito alinhada, uma equipe muito entrosada, que consegue gerar excelentes resultados, e essa equipe pode ser o fator aí de vantagem competitiva da organização. Então,
conhecer o seu ambiente interno é um sinal que você vai conseguir construir a sua estratégia pautado e estruturado, obviamente, em cima dos elementos que você consegue se diferenciar no mercado. No entanto, vale também esse diagnóstico estratégico, por quê? Porque através dessa análise você também consegue identificar alguns elementos que, porventura, você não seja tão competitivo assim no mercado. Podemos destacar como exemplo uma empresa que ela não consegue um nível satisfatório de serviço de entrega. Então, a empresa ela pode ter um produto muito bem desenvolvido, com uma tecnologia de ponta, porém, a sua entrega talvez ainda gere insatisfação para os clientes. Então, conhecendo esse déficit, a empresa pode se estruturar, se respaldar, se preparar para solucionar ou para implementar algum tipo de melhoria na solução desse tipo de problema. Então, é preciso, primeiro, conhecer as limitações, como também conhecer as potencialidades, porque a partir do momento que identificaram tais elementos, é possível você intervir, tanto no sentido de aproveitar um aspecto positivo, como também no sentido de melhorar e tornar mais eficaz e mais eficiente um aspecto que possa ser negativo para a organização. Bom, neste sentido, vale a gente destacar aí a arquitetura organizacional. O que se propõe a arquitetura organizacional? Ela vem com uma proposta de dimensionar e de mapear como essa empresa ela é distribuída, como são esses processos, como são distribuída a estrutura física da empresa, como que as pessoas estão alocadas dentro dessa empresa, e isso pode ser um fator de diferencial de mercado. Então, a estrutura ela é um instrumento poderoso, mas insuficiente para promover mudanças. Alterações em processos, pessoas, incentivos e controles são complementos críticos. É um pensamento holístico. Então, vocês, como futuros gestores de organizações, de empresas, vocês precisam compreender que a estrutura física pode ser um elemento muito interessante para você se diferenciar, para trazer uma vantagem competitiva para o mercado. No entanto, ela só não basta. É preciso que, através e integrado a essa estrutura, vocês desenvolvam processos alinhados e que vai contribuir aí para a efetividade operacional, treinamento e pessoas preparadas para ocupar os postos que são estratégicos dentro da empresa, incentivos, motivações e também controles das atividades, todos são elementos que vai, obviamente, complementar e favorecer para o desenvolvimento da empresa. Bom, vale destacar aí os recursos que a gente chama de recursos organizacionais, então são os meios pelos quais a organização atinge os seus objetivos. Então, nós temos vários recursos organizacionais, um deles são chamados tangíveis, que quer dizer os recursos que podem ser quantificados, mensurados, então eles são vistos. Então, posso ter uma máquina, posso ter uma ferramenta, posso ter um equipamento, posso ter toda a estrutura de instalação de uma determinada organização, indústria, empresa. Então, são os elementos tangíveis, chamados os recursos organizacionais tangíveis, passíveis de mensuração e também de quantificação. Nós temos ainda os chamados recursos intangíveis, de difícil mensuração, então são os que desenvolvidos ao longo dos anos e de difícil entendimento ou imitação pelo concorrente. Quais são esses tipos de recursos? O know-how que foi desenvolvido pela empresa. Então, uma empresa talvez ela tenha a capacidade de prestar um serviço muito diferenciada perante os seus concorrentes, porque ela desenvolveu um know-how, ou seja, uma habilidade em prestar tal serviço que dificilmente um concorrente vai conseguir copiar, por mais que ele tenha uma estrutura tangível semelhante.
mas o que vale é o know-how desenvolvido nas pessoas, na equipe que presta um serviço, que produz um produto, que comercializa um bem. A cultura organizacional também é um recurso intangível, porque quando a gente fala em cultura, a gente está falando de uma construção histórica. Então, uma cultura você não consegue desenvolver de imediato numa organização. Na verdade, você vai desenvolvendo uma cultura ao longo do tempo junto às pessoas. Então, essa cultura é algo bastante complexo de se copiar. Então, você consegue, por exemplo, um concorrente, é possível ele copiar o equipamento, ele adquirir um equipamento idêntico ao da sua empresa. No entanto, para ele desenvolver a mesma cultura que você tem desenvolvido na empresa, ele vai precisar de pessoas muito semelhantes, muito parecidas para compor a empresa, de políticas muito bem determinadas, de códigos de éticas, de códigos de conduta, e mesmo assim ele não terá garantia de replicar a cultura de uma outra empresa. Então, observe que nos aspectos, nos recursos intangíveis, são elementos de difícil forma, é muito complexo para o seu concorrente copiar. Então, ele pode desenvolver, obviamente, ele pode, inclusive, superar a cultura organizacional, mas é algo muito complexo que demanda tempo e muito conhecimento, porque envolve pessoas. As pessoas, elas são distintas. Então, por mais que você tenha uma equipe tão qualificada quanto o seu concorrente, talvez as pessoas, as suas crenças, os seus desejos são diferentes e isso não vai tornar uma cultura semelhante ao de uma empresa já existente. E ainda podemos destacar os recursos terceirizados, que são os que podem ser manejados por prestadores de serviços e que não interferem na identidade e funcionamento da empresa. É aquela atividade que ela é importante para a empresa, no entanto, ela não é essencial. Você pode transferir essa responsabilidade para uma outra empresa. Então, por exemplo, o serviço de transporte, às vezes não é essencial ter aí pessoas da própria empresa prestando esse tipo de serviço, você pode, às vezes, contratar uma empresa terceira num contrato muito bem formatado, muito bem formulado, que tem as cláusulas lá principais que, de certa forma, não podem ser rompidas ou quebradas no sentido de prejudicar a prestação de serviço. Você estabelece um contrato muito bem alinhado às perspectivas empresariais e você vai gerenciar o que é relevante, o que é o foco da empresa, o que é o foco da organização. Terceiriza um serviço que possa ser importante, mas não o foco da empresa. Então, observa-se hoje que muitas empresas terceirizam o serviço de limpeza, o serviço de segurança, o serviço de transporte, dentre vários outros aí, porque as empresas concentram a energia no foco, na sua essência de desenvolvimento da atividade mercantil, da atividade empresarial. Pois bem, dito isso, vale destacar que, dentro da arquitetura organizacional, nós temos aí alguns princípios básicos, ou seja, tudo que envolve a parte estrutural da empresa, a gente tem alguns elementos fundamentais que valem ser ressaltados. Primeiro, são os fatores do ambiente. O ambiente que envolve a organização, a tecnologia que é utilizada, todas as parcerias que são estabelecidas e aquela intenção estratégica que foi adotada pela empresa, que foi aí desenvolvida para a empresa, são elementos aí muito relevantes, são os fatores do ambiente que vão dar essa estruturação para a arquitetura organizacional. Qual a dimensão da organização? Então, o tamanho dessa organização, a quantidade de colaboradores, como é a sua estrutura, ela está disposta em quais cidades, em quais estados, se tem, inclusive, unidades fora do país. Então, tudo isso implica numa arquitetura organizacional que pode ser muito complexa quando envolve outras atividades em outras culturas, ou seja,
atividades em outros países, outro tipo de público, outras legislações, outras regras, às vezes até mesmo outros fornecedores. Então, a dimensão da organização precisa ser ressaltada para você conseguir entender como que é estruturado e arquitetado a empresa, a organização, o perfil operacional. Então, a autoridade da organização vem de quem, como que ela está estruturada, tem presidente, tem diretorias, como que é o organograma dessa empresa. Então, a autoridade, os processos, as tarefas, as atividades cotidianas, os controles, a responsabilidade, então, é um outro elemento também vinculado à autoridade e responsabilidade, como que está distribuída a tomada de decisão dessa empresa, ela é centralizada em cima do presidente, diretores, ou não? Cada unidade distribuída, ela tem autonomia no processo de tomada de decisão. Então, é importante considerar esses aspectos dentro da arquitetura organizacional. E ainda, as consequências comportamentais, desempenho, satisfação, rotatividade de pessoal, conflito existente da organização, ansiedade com os padrões, se existem padrões formais, se existem alguns padrões informais, né? Então, existe informalidade dentro da organização, no relacionamento com as pessoas, no desenvolvimento das atividades e operações. Então, quando se atribui alguns elementos que condiciona ou que leva o colaborador a seguir algumas regras, isso passa a ser mais controlável. Então, quando você tem uma estrutura mais formal, você consegue, às vezes, identificar um problema, um aspecto que tenha desviado do previsto de maneira mais óbvia, digamos assim. Vale destacar que esses elementos da arquitetura organizacional, apesar de ser bem teóricos aqui quando a gente vai discutir, na prática, eles fazem total diferença. Então, se a empresa tem procedimentos, se a empresa tem processos muito bem estabelecidos, de controle de conferência, isso pode evitar grandes problemas, grandes prejuízos para a atividade organizacional. Então, dito isso, eu vou trazer para vocês, rapidamente, um exemplo de uma companhia aérea sobre alguns procedimentos que, porventura, não foram seguidos, ou não tinham o devido controle, ou não tinham a devida conferência, o que isso pode ocasionar nas suas atividades. Então, no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, antes da decolagem, durante os serviços de manutenção de linha dos aviões, então, após reabastecer o óleo hidráulico do motor 2 do MD-11, o modelo de aeronave, o mecânico esquece de apertar devidamente a tampa do reservatório. Ou seja, ele colocou a tampa, mas não apertou devidamente. E não houve nenhum tipo de conferência para essa atividade que foi desenvolvida. Talvez não existisse nem mesmo um procedimento. Olha, existe uma pressão ideal ou existe uma conferência mesmo após você tampar esse reservatório. Ou seja, esse é o primeiro ponto desse exemplo destacado para você dessa companhia aérea. Então, em voo noturno rumo ao Brasil, ainda no espaço aéreo europeu, o comandante percebe que o motor está perdendo óleo. Então, a tampa ainda não havia desenroscado totalmente. Então, o motor está perdendo óleo, o comandante verificou que há uma baixa do óleo, mas ele resolveu aí seguir viagem. Então, ele tenta avaliar a situação e decide seguir viagem até São Paulo. Então, ele estava ainda no espaço aéreo, verificou que houve uma queda no nível de óleo, mas decidiu seguir viagem. Obviamente, ele deve ter verificado que havia uma queda, mas não uma queda tão intensa para que algo que solicitasse ele retornar ao aeroporto. Então, ele resolveu seguir viagem. Pois bem, já mais ao sul, no espaço aéreo africano, o motor perde todo o óleo e o comandante, sem nenhuma alternativa, desliga o motor com problema e solicita autorização para voltar para a Europa
e pousar de emergência em Madrid. Então, eles saíram de Frankfurt, na Alemanha, percorreram o espaço aéreo europeu, já estavam no espaço aéreo africano e verificou que o óleo tinha saído todo, tinha acabado todo o óleo do motor 2. Então, sem o motor, o piloto solicitou autorização para retornar e fazer um pouso de emergência na Espanha, em Madrid. Pois bem, qual que é o resultado desse caos todo? Era alta hora da madrugada e a Varig, que é a empresa em questão, no aeroporto de Madrid estava fechada. Então, as operações no aeroporto de Madrid na madrugada, eles têm esse período que eles fecham e tem o horário normal. Então, imagina só um avião chegando nesse aeroporto sem nenhum tipo de atividade da companhia para desembarque e outro tipo de serviço. Então, imagina o caos que foi para os passageiros, além do transtorno de ter que retornar, desembarcar em um país diferente ao qual embarcou e ao qual era o destino também. Então, haviam 279 passageiros a bordo do avião. Então, olha a quantidade de pessoas envolvidas dentro de um erro, de uma tampa de óleo que foi mal colocada aí do motor. Então, o motor sofreu grande desgaste mecânico, houve a necessidade de troca do motor da aeronave, a aeronave ficou retida no aeroporto de Madrid durante uma semana, obviamente para manutenção. Então, observe que um procedimento não feito da forma correta, o transtorno que ele pode gerar, sem discutir o prejuízo, o custo de todo este transtorno. Então, perda da imagem da empresa, então a empresa ela fica com a imagem abalada em virtude desse problema, elevado prejuízo financeiro com a parada do MD-11 durante uma semana, ou seja, voos poderiam ser diários, né, desse tipo de aeronave. Então, qual o prejuízo de você ficar uma semana parado? Compra de um novo motor, uma vez que acabou o óleo do motor 2, então foi necessário aí adquirir um novo motor e, obviamente, fazer aí a substituição. Acomodação de 279 passageiros em um hotel, perda de receita com essa operação, com o cancelamento de voos. Então, observem que um problema que parece ser pequenininho pode gerar um transtorno imenso por falta de um padrão, por falta de um processo, por falta de um controle existente lá na linha de operação ao fazer o reabastecimento, a conferência aí do óleo hidráulico do motor. Pois bem, então, após ter apresentado esse exemplo para vocês, vale destacar que dentro do diagnóstico estratégico interno existe aí o elemento chamado de avaliação competitiva, que consiste no processo de buscar construir as vantagens competitivas a partir da localização dos recursos, habilidades e competências que criam valor e que são difíceis de ser copiados pelos concorrentes. Então, o que a empresa possui que vai gerar como um resultado diferencial perante aquilo que está sendo ofertado no mercado. Então, ela pode ter pessoas muito bem treinadas e qualificadas para isso, recursos, insumos muito bem selecionados para poder produzir e oferecer para o cliente, processos produtivos muito bem alinhados, tecnológicos, que também possam ser aí diferenciais, inclusive gerar mais eficiência para a organização. Então, dentro dessa perspectiva de avaliação competitiva, nós temos a proposta de criação de valor. E quando se fala em criação de valor, a gente pode também fazer alguns comparativos. E, obviamente, eu trouxe para vocês um outro exemplo. Então, o que é valor? O que eu considero como valor? O que eu posso levantar como elementos que possam agregar valor a um tipo de produto ou a um tipo de serviço? Então, quando a gente pensa em preço, nós estamos pensando no produto em si.
quando a gente fala em valor agregado, a gente está pensando o que esse produto pode proporcionar, o que foi gerado de serviço em cima de um produto bruto, que gerou um valor não só no produto, mas na percepção do cliente para com este produto ou para com o serviço que está sendo ofertado. Então, vamos trazer como exemplo aqui o café, mas não o café que a gente consome, o produto industrializado, mas, primeiramente, a gente vai falar da commodity, do café bruto. Então, o preço do café commodity, ele pode ser considerado como 1 centavo por xícara. Então, a quantidade de café existente numa xícara de café, eu posso ter isso como preço de 1 centavo, considerando a commodity. Então, aquele produto bruto, sem nenhum tipo de beneficiamento. Já se a gente for partir para o produto com um certo beneficiamento, a gente já tem lá um produto que foi beneficiado, que ele foi, obviamente, segmentado dentro da escala de produtos existentes. Eu já tenho aí o produto industrializado como 50 centavos por xícara. Então, a mesma quantidade, porém, de um produto industrializado, que foi agregado valor, foi selecionado, beneficiado, mas é o produto original, então eu tenho aí 50 centavos. Eu agreguei valor nesse tipo de produto. Então, o preço dele, obviamente, vai subir. E eu tenho o serviço. O que é o serviço? Eu estou adquirindo ali o café pronto para consumo. Então, eu tenho lá a commodity, o produto, que eu posso adquirir o produto num supermercado, por exemplo, para poder preparar na minha casa, mas eu tenho ainda o serviço. Eu posso adquirir aquela xícara de café já preparada. Então, eu agrego mais uma etapa de valor no produto inicial. Então, eu tenho lá o valor de 1,50 por xícara. Então, esse é o preço do serviço. E se eu partir para uma outra dinâmica, né, para uma outra proposta, que é a proposta da experiência, então eu tenho aí, por exemplo, a Starbucks, que tem aí o valor por xícara de R$10, mas está vendendo não basicamente o produto em si, mas uma experiência de consumo. Então, eu tenho o produto industrializado, eu tenho o serviço e eu tenho a experiência. Então, no caso da Starbucks, que é o exemplo que a gente está destacando, está vendendo aqui não só o produto, a xícara de café, mas a experiência de consumir um café com outros componentes, com outros elementos, uma experiência diferenciada de consumo para o cliente. Então, isso representa um produto com alto valor agregado. Então, observa como que a linha horizontal de valor agregado, ela está em ascendência proporcional também ao preço, que é a nossa linha vertical no gráfico. Pois bem, com isso, nós podemos destacar que dentro do diagnóstico estratégico interno da organização, nós temos aí a proposta chamada aí dos modelos tradicionais. Nós temos aí como observar, na verdade, não como proposta, mas o modelo de observação, os modelos tradicionais de arranjos competitivos e arranjos produtivos. O que consiste esses modelos tradicionais? Primeiro, múltiplas fontes de fornecimento. Então, tem vários fornecedores de um determinado produto. Então, para eu consumir, para eu adquirir o produto de um determinado fornecedor, a minha negociação vai muito em cima do preço. Quem tem o preço menor, quem tem o preço mais baixo. Então, hoje eu vou comprar do fornecedor A. O fornecedor B abaixou o preço, então amanhã eu compro do fornecedor B. O fornecedor C entrou no mercado com um preço diferenciado, mais baixo do que o A e o B. Então, eu vou privilegiar a negociação com esse fornecedor C. Então, é um modelo chamado tradicional de competitividade, de arranjos produtivos, de competitivos, de negociação dentro de uma estrutura, por exemplo, uma estrutura industrial. Então, esses contratos, eles são estabelecidos muito a curto prazo. Então, olha, estou fazendo um contrato para adquirir uma quantidade, mas num contrato futuro, eu vou fazer cotação de preço, vou verificar outros fornecedores para aí sim fechar um contrato. Nós temos o chamado modelo
modular. A gente tem uma proposta de arranjo produtivo denominada arranjo competitivo modular. Esse arranjo competitivo modular, ele tem como proposta uma redução aí no número de fornecedores, ou seja, eu estabeleço os contratos com um número pequeno de fornecedores, porém esses contratos são mais a longo prazo, porque através da composição desse contrato, do estabelecimento desse contrato a longo prazo, eu consigo, às vezes, diminuir até mesmo o meu custo operacional de cotação com outros fornecedores, custo operacional com toda aquela prática de cadastramento de fornecedor, de negociação de prazos, negociação de preço. Então, eu poupo esse custo administrativo porque eu estabeleço contratos mais a longo prazo. Então, eu fidelizo um fornecedor, porém, eu tenho esse fornecedor, às vezes nem é por menor preço, mas eu diminuo o custo administrativo e operacional para estar adquirindo um insumo, para estar adquirindo um produto. Então, a negociação por preços de acordo com a duração dos contratos e, obviamente, preza-se o longo prazo. Então, estabelecer aí uma relação de confiança com os fornecedores faz mais sentido. E a gente pode, inclusive, destacar como exemplo as montadoras. As montadoras, elas não saem aí, por exemplo, estão uma linha de produção de um determinado veículo, vamos negociar preço de pneu, preço de equipamentos para o motor, preço de equipamentos de segurança. Não, ela negocia mais a longo prazo. Por quê? Porque ela não consegue a toda semana, a todo mês, estar negociando isso com um fornecedor diferente. Até mesmo o fornecedor, às vezes, tem um equipamento que não seja compatível com o modelo de veículo. Então, ela precisa estabelecer contratos mais a longo prazo para ela garantir um período de produção, de linha de produção. Pois bem, então, dito isso, pessoal, vale ressaltar a importância desse diagnóstico estratégico interno, verificar o que a empresa tem de diferencial em termos de estrutura, em termos de pessoa, em termos de cultura organizacional, o que a empresa pratica, o que a empresa desenvolveu historicamente que a faz diferente de seus concorrentes. Com isso, eu deixo para vocês a seguinte reflexão de Kotler. É mais importante adotar a estratégia correta do que buscar o lucro imediato. Obrigado, pessoal, e até a nossa próxima aula.